Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Começamos agora mais um episódio do DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber Alexandre Abramo. Alexandre Abramo, meu muito amigo, hein? Faz tempo, hein, velho? Faz. E você hoje, Abramo, você está de diretor de desenvolvimento de mercado. Exato. Na Hotmart. É isso aí, velho. Só tem que é o seguinte, eu vou quebrar um pouco o protocolo hoje. Boa. Porque nós temos uma amizade. Gosto disso. O Paulo começou aqui como é que chama? O programa aqui já marcando tempo. Eu falei assim, não tem que marcar tempo hoje, coisa nenhuma. Hoje é sem tempo. A gente só conversa pelo WhatsApp. Você tem nós vamos falar aqui durante o programa aqui, mas você tem uma gravação minha lá de muito tempo atrás e eu quero saber aqui agora onde que você vai trazer ela para mim. Essa é uma boa história. Vai trazer uma boa história para mim. Mas, Abramo, deixa eu te perguntar uma coisa, porque hoje nós vamos falar aqui sobre marketing digital e infoproduto, né? Vamos um assunto aí que meu você... Meu mundo, velho. Esse é meu mundo, cara. É um assunto que você domina. Essa é minha vida. E aqui no Coworking também a gente tem muita demanda disso aqui, de pessoas questionando, de pessoas querendo saber mais detalhe. Quando eu falo que eu tenho um amigo que está lá dentro, aí todo mundo, poxa, como é que vamos fazer? Eu falei, o único jeito de fazer é o seguinte, vou trazer ele para bater um papo com a gente aqui. Tá? Então seja bem-vindo, Abramo. Obrigado, novo, é um prazer te receber aqui. Vou começar de trás para frente. Boa. Que momento que você está agora? Você está como diretor de desenvolvimento de mercado. Cara, basicamente assim, lá na Hotmart hoje, eu já tive 14 cargos na Hotmart em 7 anos. Não quer dizer que eu fui promovido 14 vezes não, tá? Mas assim, é que mudava a atuação, mudava a lógica. Então eu sou conhecido na Hotmart por ter tido muitos cargos, muitas funções, né? Mas a minha história, cara, na Hotmart atualmente é muito à frente do mercado. Então, a minha missão é estar perto do mercado, perto dos maiores produtores do mundo, absorvendo as demandas deles para a gente melhorar a plataforma, mas ao mesmo tempo entendendo as técnicas que eles estão usando, até para a gente poder escolher não só o caminho de produto, às vezes até investimento de alguma empresa que pode aparecer. Então a minha missão hoje, cara, é representar a empresa, não só junto ao mercado, mas em eventos também. Então eu sou uma figurinha meio fácil nos principais eventos desse mercado. Normalmente eu palestro muito pela Hotmart. São coisas que o JP e a Natão, quem são essas pessoas? O JP é nosso CEO e fundador, e a Natão, que é a Natália Cavalieri, é a nossa General Manager, ela é a dona da Hotmart, assim. Tá. Porque o Jota hoje, ele é CEO da Hotmart Company, e debaixo tem a Teachable também, que é uma empresa que a gente comprou nos Estados Unidos, e as outras empresas que a gente for comprando, tá tudo embaixo disso. E, naturalmente, a coroa desse grupo é a Hotmart. E a Natália Cavalieri é quem comanda. E aí eu brinco que quando o Jota e a Nath não podem, normalmente, ou não querem, também pode acontecer. Aí vai o Abramo. Aí vai o Abramo. Então, porque naturalmente as funções deles, né, que são funções de executivas, muito de estar no dia a dia olhando para aquilo ou pensando no futuro, precisa de alguém para estar perto do mercado, precisa de alguém para estar representando a companhia, e nem sempre eles têm agenda para isso. E aí eu, de uma maneira meio informal, fui me tornando esse cara. Não foi um negócio assim, que a gente planejou, que o Abramo vai... Não é isso, mas então, assim... Era isso que eu ia te perguntar. E você entrou como? Cara, com qual cargo? Eu entrei na primeiro Hotmart... dos 14. Meu primeiro cargo na Hotmart, eu entrei como analista de marketing. E essa é uma história muito interessante. Eu vou contar. Se você quiser, você me corta. Tá? Não vou cortar nada. Aqui a gente não corta nada. Essa é uma história muito interessante, cara, porque eu trabalhava no mercado... A gente se conheceu, cara, quando eu trabalhava na indústria pesada. Quando eu trabalhei muito em mineradora, siderúrgica, metalúrgica. Você é de comunicação. Eu sou de comunicação, cara. Eu sou formado em jornalismo, mas a minha carreira toda eu trabalhei com comunicação empresarial, assessoria de imprensa e relações institucionais. Foi isso que eu fiz minha carreira toda, né? E aí eu passei por várias dessas empresas pesadas. Então, assim, Gerdau, Votorantim, Direcional Engenharia, Fiat, né? Empresas muito tradicionais, grandes e tal. Comunicação pesada. Só que quando eu tava... Eu lembro, cara, que foi quando me deu o estalo, eu tava numa dessas empresas e
e faleceram 2 empregados. E eles faleceram numa situação completamente esdrúxula, cara. Foi tipo assim, eles foram esconder da chuva embaixo de uma carregadeira. Aí todo mundo já pensa, putz, não, cara, caiu um raio na carregadeira, na pá carregadeira. Putz. E os caras morreram eletrocutados, velho. Então, eu lembro de eu escrevendo eu tava escrevendo a nota, né, tipo, de falecimento dos caras, e pensando, puta, naquela situação, nas famílias. E aí, você sabe o que eu percebi essa hora, velho? Que eu tinha virado um profissional meio do passado, cara. Assim, eu era um cara... Eu sempre fui muito trabalhador e tudo, mas, assim, eu era um cara da indústria convencional. Com a tecnologia, cara, com o marketing... Que ano era isso, Abrão? Isso era... nós estamos em 23. Puta, cara, isso é 2015, por aí. Era 2015. Era 2015 isso aí. E aí eu falei assim, caramba, cara, eu tô virando um profissional. Não é que vai acabar essa função até eu aposentar, não. Ela vai continuar existindo. Mas que não falava mais comigo, entendeu? De ser esse cara da indústria pesada. E nesse mercado eu era conhecido, mas assim... Putz, eu vou ser o cara da indústria pesada o resto da minha vida. Não falava mais comigo, saca? E aí, nessa época, cara, a Hotmart começou um movimento muito curioso. A Hotmart, nessa época, 2015, tinha 30 empregados. Só que eles contrataram um cara que já tinha sido sócio meu na empresa de jogador de futebol, lá atrás. Foi quando eu te conheci. Exato. Você representava aí. Isso aí, eu era assessor de empresa de jogador de futebol. Uns 2 cabeças de baga. Não, tem uns bons. Aí, cara, esse cara, a Hotmart contratou ele. E ele é um cara maravilhoso. Sabe aquele cara que se você entrevistar, você fala assim, isso é um maluco? Sabe? Só que, por outro lado, se você quiser de verdade saber quem ele é um gênio. E normalmente essas coisas caminham juntas, né? Sim, verdade. Essas pessoas mais geniais, normalmente, elas parecem, assim, numa primeira conversa, maluco. Então, assim, se você for entrevistar numa entrevista convencional, você esperar as respostas corretas, ele não vai te dar. E aí a Hotmart contratou esse cara. E aí eu já me chamou a atenção, que eu falei assim, cara, não é um cara óbvio de ser contratado, saca? Um gênio, mas não é um cara óbvio de ser contratado. Eu falei, caramba, esses caras são... E ele que começou a me falar desse mercado. Aí, cara, passou mais uns 2 meses, a Hotmart contratou o melhor cara que trabalhava na agência que me atendia. A agência que me atendia, na função que eu tinha lá, a Hotmart contratou o melhor cara, na minha opinião. Esse cara tá com a gente até hoje, é o Cleiton. Cleiton Maranhão. Meu parceiro de Hotmart Cast, inclusive, nós dois apresentamos juntos. E aí contrataram o Cleiton. Eu falei assim, caramba, esses caras realmente sabem o que eles estão fazendo. E aí, cara, passou mais uns meses, foi muito engraçado, porque o mercado imobiliário estava em baixa. Eu lembro quando o meu diretor me chamou e falou assim, Abrão, nós temos 2 conversas para ter hoje. Uma é sobre a sua área, outra é sobre você. Sua área acabou, não existe mais não. Sobre você está demitido. Não, até que não. Ele falou assim, sobre você, velho, você é um cara que a gente confia, nós temos uma vaga aqui, você conhece o mercado, nós temos uma vaga de inteligência de mercado. Você quer tocar esse negócio? Aí eu falei assim, cara, esse cara tá maluco, né? Porque eu sou, assim, cara, eu sou um cara de relacionamento, né? Eu não sou um cara de números, né? Você é bom nisso mesmo. E aí ele falou assim, velho, você conhece o mercado, você é bom gestor. Toca esse time. E aí eu pensei aqui na minha cabeça, eu vou tocar, sabe por quê? Porque tinha um cara lá, era um gênio, é um gênio, e eu falei assim, esse cara resolve meu problema, eu só vou ter que gerenciar o time. E aí eu aceitei a função. Primeira semana, o cara me chama e fala assim, Abrão, é o seguinte, você é meu amigo, eu preciso jogar as claras com você. Eu recebi uma proposta, eu vou sair, você vai achar que eu tô maluco, porque é uma startup de 40 empregados. Eu vou pra Hotmart. Exato, cara. Exato. Aí essa hora, pô, que era a hora que eu tava me sentindo como cara antigo, como um cara que não tinha conexão, e mais, fazendo uma coisa que eu com certeza não era a melhor pessoa pra fazer, né? Quando o Gabriel Lages, meu amigo Gabriel Lages, falou que tava indo pra Hotmart, eu falei assim, ó, eu não vou nem te fazer contraproposta, é sacanagem. Eu sei que é isso que você quer, e se eu te fizer uma contraproposta, você não vai ficar, você só vai te atrapalhar a sua vida, porque eu te conheço. Só vai perder tempo. Então é o seguinte, velho, vai. Só que é o seguinte, velho, me leva, eu quero trabalhar nesse lugar, cara. Eu quero trabalhar com essas pessoas, entendeu? E aí começa meu namoro com a Hotmart, cara, que levou 1 ano, velho. Eu lembro. 1 ano, até os caras convencerem o JP a me chamar, conversar comigo e me fazer uma proposta. Cara, foi 1 ano.
Um ano. E na hora que o JP me fez a proposta pra poder entrar, ele falou o seguinte, cara, ó, eu não tenho função pra você aqui, com certeza você não sabe fazer o que eu vou te contratar, mas tem gente que eu confio, que confia no seu trabalho, e você claramente tem a cultura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta que vai ser pior do que eu era coordenador nessa época, eu tinha acabado de sair de uma função de coordenador. Ele falou assim, eu vou te fazer uma proposta, vai ser pior, mas se você estiver disposto a apostar nisso, eu tô disposto a apostar no você também. Pronto. Aí, cara, eu entrei como analista sênior, e eu lembro dele falando assim, eu não tenho problema de te promover 10 vezes no mesmo ano. Promoveu 14. Tipo assim, cara, eu não tenho problema de te promover muitas vezes se você aprender a fazer o que você precisa fazer. Então ele falou assim, ó, vem, eu comecei fazendo conteúdo lá, cara. Tipo, conteúdo voltado pra internacionalização. Mas você pulou a parte aí. Qual? Eu não sei que momento que é. Não, mas agora eu vou cutucar. Mas aí foi exatamente na hora que eu, sei lá, no sétimo layoff da última empresa imobiliária, eu saí, né? E foi essa hora, na verdade, que eu ganhei o empurrão que faltava pra eu falar assim, velho, ou vai ou racha. Só que nessa época, cara, eu já tava encantado pelo mercado. Sim. Encantado pelo mercado. E eu falei assim, cara, não importa o que aconteça, eu vou mexer nesse mercado, mesmo que eu não entre na Hotmart. E aí eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer, que eu conhecia e que eu gostava o suficiente, e que eu tivesse gente que eu confiava para poder lançar nesse mercado, que era o mercado de infoproduto. E aí eu bati o telefone para você vai lembrar, e falei assim, pô, tô de olho nesse mercado aí, cara, que é um mercado maluco, que tem um tanto de gente ficando milionário. Tem muitos claros na minha cabeça. Tem um tanto de gente ficando milionário e a gente tá comendo poeira, igual idiota. Você gosta de fazer cerveja, você sabe fazer cerveja. Eu conheço de cerveja, mas não sou um produtor. Só que eu sou bom de marketing. Vamos juntar esse negócio. Eu vou aí, a gente capta junto, a gente faz um curso de cerveja e lança. Ou seja, mesmo antes de vocês entrar, né, ou estar na Hotmart, você já tinha esse cara, era isso que eu ia fazer. Aí de, tipo assim, olha, se eu não for trabalhar lá, o infoprodutor é você. É isso que eu ia fazer, cara. E aí, o que eu fiz? Eu liguei pra alguém que eu confiasse e que eu achasse que tinha alguma coisa que tava quente. E, cara, de fato, foi o momento do boom mesmo da galera fazendo produção de cerveja artesanal, né? Foi naquela... Inclusive, eu entrei nessa onda também. Total. E assim... fiz muita cerveja. E a real é que isso nunca deu pra trás, não. Panela. Depois que o negócio ficou sofisticado, eu parei. Isso, o negócio ficou... Porque era panela mesmo, né? E aí a gente captou, cara. Nós fizemos, sei lá, um dia, fizemos uma abraçagem, um dia de cerveja lá. E a gente captou no processo que eu queria, na verdade... A ideia não é que aquilo fosse o curso de essência, mas que eu voltasse e olhasse a captação para entender o que a gente precisaria para fazer uma captação de verdade. Sim. Né? Para transformar isso num estúdio. Isso, num produto Tava muito mesmo. abacalhado, né? Fazia lá em casa. Foi. Chão colando. Era isso mesmo. Pesa aquele negócio. Você filmando em cima de mim assim, não pode falar em cima não. Pode falar não. Né? Tinha um negócio assim. Então assim, cara, a gente tava fazendo uma captação amadora, mas não ia ela ser o curso, mas ela seria a origem do que eu gostaria que fosse o nosso curso de cerveja artesanal. E esse vídeo, ele nunca mais apareceu. Porque é o seguinte, a Hotmart me fez a proposta, tipo, uma semana depois. Uma semana depois. Cara, eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei assim, cara, o Abramo acabou com a minha carreira de produtor de cerveja. Matou a nossa ideia de produzir um... Por isso que eu tô te falando, ficou tosco, mas deve ficar engraçado. Cara, com certeza, assim... Você tem que achar isso. Isso tá no HD na minha casa. Eu vou achar, com certeza, risada a gente vai dar. Se você não achar, você não precisa voltar aqui. Primeiro pela nossa juventude, né? Porque nós estamos falando de quase 8 anos atrás, né? Isso foi 2016, cara. Isso mesmo. 2016. Você entrou na Hotmart em 16 ou 17? 16 mesmo. 16, no começo de 16. Entrei em abril de 16. Então, esse ano eu fiz 7 anos de empresa. E é muito engraçado que a empresa tem 12, né? Então, eu sou um desses caras que tá... mais da metade da vida da empresa nela, né? Ô Abramo, nós vamos ir voltando a esse assunto aí, mas olha que interessante que me veio à cabeça aqui agora. Você, né, com todo o conhecimento que você tem, né, vem angariando no decorrer desse tempo todo, você buscando um novo trabalho, uma nova colocação, enfim, mas você despertou em você mesmo e falou, poxa,
eu consigo também fazer isso. Essa questão de ser um infoprodutor e tal. Poxa, a gente fizer um recorte aqui, 2016, 17, vamos lá. A Hotmart com lá 40, 50. Quando eu entrei já eram 100. Já eram 100. Mas eu conheci a empresa, ela tinha 40, por aí. E assim, o infoprodutor daquela época, aquele interessado, não tem os recursos, não tinha os recursos que hoje a Hotmart oferece essa evolução. Mas aí... Não só de plataforma, mas de equipamento, de disponibilidade de equipamento também. Perfeito. Hoje é muito mais barato. Exatamente. No mercado, ou seja, as coisas começaram a ganhar uma dimensão que, obviamente, a tecnologia, ela, em termos de ferramenta, ficou mais em conta, digamos assim. É caro, né, bicho? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que suporte, naquela época, porque tem que começar a andar 1 quilômetro, tem que dar o primeiro passo. Fornecia para o infoprodutor lá, o início ali, como é que era essa dificuldade desse infoprodutor? O cara faz bordado, o cara, né, faz cerveja, o cara produz alimento, doce, enfim, né? Ou seja, tudo que envolve isso naquela época. Cara, isso é interessante fazer um recorte, que é um recorte pré-Hotmart. Hotmart foi fundado em 2011, né? Só que quando você faz um recorte do pré-2011, era uma época, cara, que as pessoas já nem conectam mais, mas que a gente não acreditava nem que as coisas seriam pagas na internet. Era uma época que era tudo de graça. Era tudo de graça, ou era pirata, ou era de graça. É verdade. Não existia... Tudo no torrent. Cara, não existia conteúdo pago. Praticamente não existia conteúdo pago na internet nessa época. A Hotmart, ela foi fundada numa lógica para vender e-book. Porque é outra coisa que a gente esquece. Mas não tinha banda de internet suficiente para fazer streaming de vídeo com alta qualidade nessa época. Então, o que existia? Era e-book, cara. Então, a Hotmart nasce para ser uma solução, uma técnica, para que as pessoas que tinham um conteúdo poderem vendê-lo. Então, assim, era a premissa de que um conteúdo poderia ser pago. E não seria só, né, gratuito ou pirata. Isso, cara, é uma ruptura de padrão que as pessoas não dimensionam. Elas acham isso bobo hoje, mas na época, quando o Jota e o Matheus estavam desenvolvendo a ideia lá em 2011, cara, isso era uma coisa de maluco. Vocês vão fazer um negócio plugado no meio de pagamento para as pessoas comprarem e-book? Você tá maluco? Então, assim, o que eles recebiam na época era esse tom. Você tá louco, cara? Talvez o que eles tenham pensado é o seguinte, já que todo mundo baixa e-book de graça e ninguém lê, quem sabe agora, pagando as pessoas vão ler. Então, assim, a lógica era assim, cara, vai ter valor suficiente nesses conteúdos para as pessoas poderem pagar. E a Hotmart não servia naturalmente só para e-book, apesar de que era o grosso do mercado, servia também para entregar senha e acesso, tipo um SaaS, né? Então, se você tem um SaaS, você precisa vender, e aí você entregar a senha de um acesso, né, e um login. Então poderia também. Mas o grosso era e-book no começo. Aí, cara, lá em 2014, a banda de internet dá um salto. E aí, os vídeos começam a tomar conta, cara. E é aí que começa a revolução desse mercado de verdade. Que é quando o professor de inglês passa a poder ensinar inglês, né? Da sua lousa de dentro de casa. Exato, cara. Então, essa é a primeira grande revolução desse mercado. É uma revolução de acesso mesmo. Então, antes de ser um negócio muito difícil, de repente, a Hotmart dá essa solução para as pessoas, que é, cara, você poder entregar o conteúdo, vender, distribuir, né? Que é um negócio que só desenvolvedor conseguia fazer até então. Que é assim, e a ideia do Jota vem disso, tá? Ele queria vender um e-book, foi programar e falou, isso é muito complicado. Se é complicado para mim, imagina para os outros. E aí criou a Hotmart. Então, assim, então, ele e o Matheus colocaram um esforço muito grande em ter soluções de vídeo, bem no começo também. Então, a gente lança em 2016 o Hotmart Club, que é a solução para as pessoas consumirem, né, e distribuírem os cursos. E aí, cara, esse negócio faz boom. Faz boom. E aí, a necessidade de quem está do outro lado, basicamente é ter audiência, e produzir o conteúdo. É isso, porque a parte técnica para disponibilizar isso, para vender, para receber, para automatizar, a Hotmart entrega tudo no ecossistema por trás. Eu vi recente agora, tem até inteligência artificial agora. Inteligência artificial, cara. Tipo assim, o cara, na hora que ele... aquela síndrome da folha em branco, né? Então,
Você para lá e fala, tá bom, um curso de cerveja artesanal. E aí, dentro da nossa plataforma, você já consegue perguntar, ó, qual seria uma distribuição de módulos ideais para um curso de cerveja artesanal. E a inteligência artificial já gera lá, gera lá 4, 5, 6 a sugestão do que você deve, como você deve ordenar, né? Então, cara, agora isso tá ficando muito, tá ficando cada vez mais fácil, né? A barreira de entrada é cada vez menor. Mas, por outro lado, a exigência por qualidade é cada vez maior. Isso que eu ia te perguntar agora. Porque, cara, 2016, se você tivesse um bom conteúdo, numa qualidade Lero. mais ou menos, ia. Porque a demanda é muito grande, pô. A gente que tá em Belo Horizonte, especialmente as pessoas que estão em grandes centros, elas partem do pressuposto de que todo mundo tem acesso à qualidade de internet que a gente tem em grande centro. Cara, a gente esquece que tem vários lugares, cara, que a qualidade da internet ainda é uma coisa limitada. E aí, na hora que a gente pensa nessa quebra de paradigma, quando basicamente é da internet 3G para 4G, né? A 3G ainda era uma encrenca pra pessoa dar um play e assistir um vídeo. Sim. Na hora que vem pra 4G, isso muda o jogo. E aí, na hora que muda o jogo, imagina o seguinte. Uma coisa é você fazer uma turma, vamos dizer, eu vou dar um exemplo prático aqui. Corte de saias, beleza? Em Belo Horizonte. Se você fizer uma turma, fechar um ateliê e fizer uma turma de corte de saias em Belo Horizonte, você fecha turmas durante o ano. Só que, por exemplo, eu morei em Vazante. Vazante tinha 19 mil habitantes na época. Hoje deve ter um pouco mais, vamos dizer 20 e poucos e tal. Cara, se você vai fazer uma turma de corte de saias em Vazante, talvez você não feche uma turma, entendeu? Mas você não fecha por causa do alcance. Exato, porque é o seguinte, as pessoas em Vazante, na minha época, elas viajavam 200 km por dia pra fazer uma pós-graduação, cara. Quando eu morava lá. 200 km por dia pra ir, 200 pra voltar. Pra poder fazer uma pós, cara. Agora, imagina que a pessoa que tá querendo entregar, que tem a competência, que pode ensinar, que tá lá em Vazante, quisesse montar uma turma de corte de saia. E eu tô dando um exemplo de corte de saia, que ele é objetivo, tá? Tem uma produtora nossa que chama Lara Rogedo, que é isso que ela vende. E a Lara já passou de 6 mil alunos, cara. Imagina, 6 mil alunos, cara, com corte de saia, que você precisa de um ateliê. O máximo que ela conseguia era dar aula para 15 pessoas, com um ateliê enorme. Então imagina a dificuldade que é isso. Na hora que você consegue, cara, matar a lógica de distribuição do presencial para as pessoas poderem assistir das próprias casas, cara, você quebra um paradigma, quebra uma barreira, você permite as pessoas que às vezes estavam no interior e que precisavam de viajar horas para fazer uma coisa de qualidade, ou às vezes de qualidade duvidosa, porque o centro que ela ia às vezes não tinha o que ela queria aprender. Sim. Porque, vamos dizer, às vezes você vai, mas a universidade que você tem, a faculdade que você tem acesso, ela é boa em administração, mas ela é péssima em biológicas. Só que é o único lugar que você tem para poder estudar. Então imagina, na hora que você quebra isso, você permite que as pessoas tenham professores excepcionais em qualquer lugar. E essa é a mágica. Essa é a mágica. Porque você quebra a barreira para as pessoas aprenderem não só com os melhores professores, mas com os professores que elas escolhem. Sem dúvida. Agora, nós estamos falando aqui principalmente de educação informal. Nós estamos falando de curso livre, que resolve problemas específicos, tipo corte de saia, tipo cerveja artesanal. Nós não estamos falando num curso superior de business. Entendi. Até pode, mas não é o que pega de verdade nesse mercado, cara. O que pega de verdade é resolver problemas específicos, sabe? Por isso que é mágico. Ô, Abraham, aí é que tá. Essa pessoa, a Lara, não é isso? Lara Rogedo. Lara Rogedo. Ela, necessariamente, para ser uma infoprodutora, ela precisa de que nível de conhecimento de marketing digital? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, às vezes, eu sou um baita ceramista, criador de caneca, mas eu não entendo bolufas. Cara, hoje em dia... É pré-requisito. Cara, assim, eu não vou dizer marketing digital, mas para poder saber, você tem que ter audiência. Então, às vezes... Quem nasceu primeiro? Aí é que tá. Assim, tem jeito de você ter muita audiência sabendo pouco sobre marketing digital. Tem jeito, mas, cara, são pessoas muito raras. Então, assim,
é bom a gente pontuar isso aqui. Aquela pessoa que é o natural, né, o influencer natural, e que cresce milhões de pessoas em pouco tempo, são unicórnios, assim, são pessoas muito únicas. Na média, você vai ter que saber o jogo, sabe? Você vai ter que saber como que você faz pra poder engajar bem as pessoas no Instagram. Você vai ter que saber, cara, que se você não tiver constância de publicação em story, em post, se você não fizer uma boa descrição, um bom texto e não entregar um bom conteúdo... Você tem que trabalhar com as técnicas, com o algoritmo. Pô, cara, se você ignorar as técnicas, é muito provável que você fique fazendo conteúdo pra muito pouca gente ou pra ninguém, até que você aprenda. Porque tem essa também, tá? Assim, normalmente esse mercado é um mercado resiliente, pô. O resiliente. Sabe aquela pessoa que não desiste desse troço? Tem que ser burro, né? Exato. Não, cognição, cara, mínima cognição precisa. Mas assim, cara, a pessoa fazendo esforço, ela vai aprendendo, sabe? A barreira costuma ser muito começar. É muito engraçado isso, cara. É um mercado que as pessoas às vezes estudam e não começam, sabe? Aí o Vitor Damasio, que é um amigo nosso e grande produtor também, o Vitor fala que ele era o maior especialista em marketing digital do quarto dele. Então, tipo assim... Cara, enquanto você não começa de verdade a trabalhar, a colocar na rua e a fazer, você tá perdido, cara. Não tem jeito. Tá perdido. Porque, assim, eu vejo isso muito como uma dificuldade, de fato, uma barreira. A pessoa, às vezes, ela entra, ela é exímia produtora naquilo que ela faz, mas colocou ferramenta na frente dela, ela trava, ela congela. Aí eu já emendo o seguinte, hoje, no avanço que a Hotmart está, ela trabalha isso em paralelo com quem quer ser um infoprodutor? Cara, a gente trabalha muito com educação. Né? A gente trabalha muito com educação. Porque a gente sabe que essa é a maior barreira. Porque é o seguinte, gente com conhecimento único e com audiência, cara, tem muito. Cara, se você abrir seu Instagram, você vai achar um maluco especializado em retífica de motor VEG, sabe? Você vai achar pessoas com conhecimento ultra específico e que tem audiência, e que tem, né, e que tem acesso, né? Só que daí, a essa pessoa transformar isso numa coisa que ela pode vender, costuma ter uma barreira. E aí o nosso papel é investir muito em educação, cara. Então, se você for no canal da Hotmart, cara, além do Hotmart Cash, que é o nosso podcast lá, isso é uma outra coisa que a gente precisa falar hoje aqui. Vamos falar. Você vai ter acesso a conteúdos e mais conteúdos ensinando a colocar o carro na rua. Desde como fazer uma iluminação, né, até como captar. Eu sou um heavy user de um cara que, não falhou a memória com o nome dele, são vários, né? Mas o que eu mais gosto é o mais tosco, de horta. Eu gosto de mexer com as minhas plantinhas na roça, né? Uhum. Então o cara fala assim, olha, pra acabar com um pulgão, cochinilha, não sei o que, mosca branca, o cara vem com detergente, vinagre. E o cara, bicho, tem audiência pra caramba, mas precisa dar um tapa no visual como é que eu vou te dizer? Da coisa como um todo. Meu negócio sofisticado. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, será que ele quer? Ou será que é uma estratégia para ele continuar dessa maneira? Vou te falar, em geral, não é estratégia. Né? Assim, porque, 90% das vezes é porque é a pureza mesmo do que o cara tá fazendo. Pessoa, né? Mas, por exemplo, você tem do outro lado uma Carol Costa, que é a louca das plantas, que é dona do Minhas Plantas, né? A Carol Costa, cara, ela tem qualidade pra burro. Mas por quê? Ela é de TV, cara. Então, assim, a qualidade do conteúdo dela e assim, a didática do conteúdo dela é espetacular. Aí, você vai olhar, velho. Você vai achar vídeos da Carol ensinando a cuidar de orquídea com milhões de visualizações. Milhões de visualizações. Inclusive, durante a pandemia, cara, foi um dos mercados que mais cresceu. Eu cuido de orquídea também. E é um trampo, né? Cara, orquídea é difícil de cuidar. Então, assim, você mata a orquídea, né? Então a pessoa que curte, ela tem essa demanda, né? Tipo assim, cara, isso aqui, que praga é essa, né? Eu fui na específica que amarra ela nas árvores, sabe? Que ela vai sugando na árvore. É mal barato, cara. Só disso. Cara, não sei se ela fala, depois vou dar uma pesquisada. Cara, olha que maluquice. A Carol, quando foi fazer o curso, ela tem um curso de horta em vaso.
horta em vaso. E aí ela falou então, assim... mais curta. Ela falou assim, olha, para eu fazer esse curso, eu preciso de fazer uma agenda de trás para frente. Que é, no dia de eu gravar, eu preciso de ter cada uma das, acho que são 50 tipos diferentes de coisas para plantar de horta que ela fez, em 5 estágios diferentes de vida. Assim, broto, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, essa mulher, e mais, eu não posso fazer um só, porque senão pode morrer. Então eu tenho que fazer 5 vezes 5, né? Então assim, eu preciso de 5 estágios, só que eu preciso de plantar 5 vezes cada uma dessas. E num tempo diferente. Num tempo diferente, para no dia da captação, porque é a coisa mais cara que tem, né? É a hora de gravar, é a coisa mais cara que tem. Tá tudo no momento perfeito. E aí, olha só, velho, essa pessoa, velho, investiu, cara, uma fortuna pra no dia da captação tá tudo perfeito, cada planta em cada momento, poder falar das que tiveram praga. Ó, essa aqui, muita luz, essa aqui, cochonilha. Tem que deixar da praga, inclusive. Tem que deixar da praga pra ela poder ter o exemplo. Então, assim, imagina uma pessoa nesse nível de dedicação, cara. Aí nós já estamos falando, por isso que eu tô falando que a barra sobe é nisso, cara. É na qualidade, entendeu? Porque a galera que tá vendendo agora já é uma galera que, velho, tá fazendo um jogo de entregar um negócio de alto nível mesmo. Agora, ainda é um mercado muito jovem, pô. Ainda é. Cara, muito jovem. Olha só, pensa comigo, velho. A gente regula mais ou menos a idade. Você é mais velho do que eu, mas não parece. Então, a pessoa que tá assistindo a gente aí, pô, é mais velho do que eu. Isso acontece muito com a turma que eu tô trazendo aí. Foi um pouco mais velho do que eu. Mas nós somos uma geração que a gente é chato pra comprar curso online. Chato, cara. Nós somos chatos. Eu comprei um de SEO, agora eu fiz uma aula só e eu tô me cobrando todo dia pra poder fazer. Então assim, nós somos chatos. Não é que a gente não compre, mas a gente é chato. Cara, vem uma geração aí, eu vou falar primeiro meu sobrinho, de 20 anos, beleza? Esse moleque já cresceu nativo de criador de conteúdo, nativo de YouTube. YouTube, vai. Esse moleque vai comprar muito mais do que a gente, tá? Agora, cara, seus filhos... Não, já tenho, é isso que eu ia falar agora. Seus filhos, que estão com o quê? 14? 14 e 12. Essa geração... Não, o Guilherme já usa o Filmora. Cara, já faz... Essa geração vai comprar e produzir muito mais do que a gente compra e produz. Então é o seguinte, nós estamos falando do mercado, pô, que ainda tá uns 10 anos da essência dele de ser populado de verdade, tanto com comprador como com produtor. Então, assim. No meio, Paulo me xingar, vai te xingar no meio da câmera, pô. Então, nós estamos falando do mercado que ainda é muito jovem, cara. E ainda tem muito para poder ser. Nós somos, na verdade, a primeira geração no mercado. E eu acho isso muito interessante. Porque quantas vezes na história da humanidade, você tem a chance de ser o pioneiro de um mercado, cara? De pegar um mercado no nascimento. Pô, isso é muito raro, cara. É raro. É uma coisa que praticamente não existe. Porque as coisas estão consolidadas. Entendeu? É muito raro. Em função das redes sociais, da tecnologia de celular e internet, a gente está no momento de ter toda uma economia nova, que é essa economia do criador de conteúdo. Esse é um negócio, cara, muito novo. Ô, Abramo, o que vai diferenciar o infoprodutor, vamos chamar assim, que vai dar certo do infoprodutor que vai falhar? É talento? É assunto? É tecnologia? Hoje ainda é aquele que tá... Ou vai primeiro? Não. Hoje, cara, é aquele que tá disposto a meter a cara até fazer funcionar. Ainda é. Quem tá disposto a aprender e fazer funcionar vai dar certo. Esse é um dos raros mercados que eu posso falar isso, cara. Entendi. Que você vira e fala assim, cara, esse é o mercado... O cara pode dar uma reviravolta ali. Cara, o cara aprende. Tem um clique. Porque ainda que não seja o produto dele, ele vai aprender a fazer o jogo daqui a pouco e pode fazer o que eu queria fazer contigo. De lançar uma pessoa próxima dele, que tem um conhecimento único. Porque é muito provável que você que está assistindo a gente tenha, num círculo relativamente pequeno, alguém que você conheça que tenha um conhecimento muito específico. Cara, a gente tem várias pessoas que a gente conhece que tem conhecimentos ultra específicos, únicos, que poderiam servir, né, pra... Só que nem todo mundo tá disposto a fazer o jogo.
o jogo de, porra, criar conteúdo gratuito, construir audiência. Isso, cara, isso exige uma dedicação, cara. Custoso, exige dedicação. Uma dedicação brutal. Igual qualquer coisa, né? É porque tem gente que acha que vai ser fácil. Cara, isso é igual qualquer coisa que você faz na sua vida. Se você não colocar esforço e dedicar... Esquece, velho. Não vai, entendeu? Agora, se você tá disposto a insistir, dedicar, aprender, melhorar, cara, esse ainda é um mercado que vai sempre premiar essa pessoa. Olha que interessante, Abramo. O podcast, né, o estúdio do Desk aqui, que a gente nomeou aqui como Deskcast, ele veio justamente nessa... Vou usar um termo aqui entre parênteses aqui para quem não tá vendo a gente, mas que eu fiz o sinalzinho aqui, justamente para tentar impactar o meu próprio cliente que está aqui, sabe? Ou seja, eu observei, que juntamente com o time, que a gente estava alcançando o cliente externo, mas a gente estava conversando muito mal com quem era o nosso cliente aqui dentro. Falei, poxa, e o Paul também, assim como o seu amigo aí também, né, o Sócio de Marketing, não tem muito meio avesso às câmeras, sabe? Sim. Mas nada como números, nada como para mostrar a gente que, cara, tem que quebrar isso aí. Então a gente fazia uns posts no Instagram lá, tinha lá 1.000 seguidores, 2, 3, 4, 5 likes. Aí colocamos o primeiro vídeo, 400. Falei, cara, o algoritmo gostou de mim, né? Aí, conversando com pessoas próximas aí que estão junto comigo nesse projeto, começamos a fazer esse trabalho, ou seja, nós vamos gerar conteúdo único, né, autoral, e oferecer para o nosso próprio cliente aqui dentro, sabe? Ou seja, vem cá, Abramo, vem falar, tudo bem que você é amigo, você não é cliente, mas você pode se tornar um dia, não tem problema. Mas tem muitos amigos que são clientes, inclusive, e que nós vamos fazer através de um recorte, para ele publicar no YouTube, no Instagram dele, não é totalmente orgânico. Eu vou te falar uma coisa. É um outro canal. E eu acho, inclusive, não só para os seus clientes, mas para as pessoas de múltiplas áreas diferentes, você está fazendo um favor para a cidade. Eu acho que você está fazendo um favor para Belo Horizonte. Eu vou explicar por quê. Ter um estúdio como esse, montado, pronto, que a pessoa pode buscar um horário, vir aqui e gravar o podcast dela. E aí é o seguinte, quem tá me ouvindo agora tá pensando assim, porra, mais um podcast? Deixa eu te contar um segredo. Não existe conteúdo que te dê mais flexibilidade do que podcast. Eu vou explicar por quê. A gente vai gravar aqui não sei quanto tempo. Boa? Não, hoje eu reservei a tarde toda. Depois o Paulo se vira pra editar. Mas vamos dizer... Quanto mais a gente ficar, mais trabalho a gente dá pra ele. Essa é a graça. Essa é a graça. Vamos dizer que o cara que vem aqui pra poder gravar, grava 1 hora, tá? 1 hora de conteúdo de podcast, cara, vai dar um vídeo de YouTube. Vai dar uns 4, 5 cortes pra YouTube. E vai dar provavelmente, velho, uns 10 microconteúdos de Reels. E provavelmente dá pra fazer uns 10 posts no Instagram, mas vamos dizer 5. Anotou aí, Paulo? Cara, eu desafio alguém a me dizer um tipo de conteúdo que te permita tirar tantas coisas dele. Não tem, Paul. Não tem. Então, eu falo o seguinte, eu não sei como começar a criar conteúdo. Cara, talvez esse aqui seja o melhor pra você. Vem cá bater papo comigo. Nós marcamos alguma coisa, tem alguma coisa ensaiada aqui? Não tem, nada. Original. E aí, olha só, cara, você tá criando conteúdo que vai alimentar, cara, porque a maior dificuldade de ter hoje é essa, pô. Imagina a pessoa que tá fazendo uma agenda de conteúdo editorial no Instagram. O cara fica desesperado. Nossa. Começa a semana, o cara fala, putz, tem que fazer 5 posts, não sei quantos Reels. E aí o que acontece? Hoje o Reels, ou Shorts no YouTube, ou o TikTok, tá dando um alcance brutal. O que acontece? Você começa a gerar esse tipo de conteúdo, de pequenos cortes de 1 minuto, para esse formato, cara, em algum momento alguma coisa pega. Entendeu? Alguma coisa pega, rompe a bolha, e isso às vezes é o que separa de você construir audiência ou não. Então eu falo o seguinte, cara, pra mim, eu desconheço uma solução de conteúdo melhor do que podcast hoje em dia. E aí na hora que você fala, porra, mas mais um podcast, aí eu vou fazer o recorte. Eu acho que ele tem que ter
uma missão a partir do que a empresa que tá fazendo quer, sabe? Eu acho que é muito difícil você concorrer com o Flow, com o Podpah e com Inteligência Limitada. Com Vênus. Muito difícil. Sim, mas não é concorrência. É isso, cara. E mais, você não precisa de ter 1 milhão de pessoas assistindo se você tá falando, às vezes, com um nicho. E aí é que vem a mágica. Depois, vale a pena você olhar os do Estúdio Flow, inclusive. Eles têm vários podcasts de nicho, cara. Muito interessante. Tipo Amplifica, que é um podcast de música, cara. Sim. Então tem lá o Rafael Bittencourt, que é o guitarrista do Angra, minha banda favorita. O Rafael Bittencourt entrevistando um cara de viola caipira. Então você... Cara, o conteúdo é infinito do ponto de vista da música. Então na hora que a gente tá falando de conteúdos específicos, esse é o superpoder, cara. E eu acho que é pra aí que vai. Então, e aqui a gente também tem essa ideia, mas obviamente, eu gosto muito de usar essa frase, né? Pra andar 1 quilômetro tem que dar o primeiro passo. Total. Então, assim, começamos com o Deskcast, temos o X-Wars também, que é um outro podcast também, fala de, são review de filmes, né? Muito legal também. E, obviamente, os clientes vão entrando, até a própria locação, né? De televisão, de algumas empresas de indústria que estão fazendo institucional aqui, estão fazendo onboard, cara. Tem uma empresa fazendo onboard aqui, com podcast. É mesmo? Olha que interessante, aí, velho. Tá vendo? Olha aí. Então, assim, cara, ainda vejo chegar lá, né, uma pessoa entra nova no time, ó, que eu leio isso aqui, não, aqui, ó. Assiste aqui, você vai assistir esses 12 episódios. Exatamente. Aqui. Aí você já tá preparado, sabe assim, né? Agora, cara, você tá... Mas o cara consegue alugar isso aqui já? Consegue. Tipo assim, ele consegue entrar em contato com o Desk e alugar. Exatamente. O estúdio do podcast já tá na nossa plataforma, já tá no nosso site, você entra, faz a reserva. Cara, numa boa. Tem os planos lá. Eu acho isso aí, cara. Isso aí, eu acho que você faz um favor pro município. Tô falando sério. Eu acho que a prefeitura devia te pagar por essa estrutura aqui. Aqui, na próxima semana, a Marcela Tropp, vereadora, vai vir aqui bater um papo com a gente aqui também. Nós vamos falar sobre empreendedorismo no meio público. Meio público, porra, esse é um tema então, massa, hein? assim, Vai tomar porrada pra cacete, que é legal, mas ao mesmo tempo é um... Não, vai ser... Cara, mas eu numa boa, eu acho que esse... Assim, eu não tenho dúvida. Eu posso falar pras pessoas, cara, eu desconheço. E não sei por quanto tempo também, né? Porque pode ser que daqui a 20 anos isso aqui seja... Não, mas as coisas estão mudando muito rápido hoje. Eu acho que não vai demorar... os estágios serão mais curtos. Vão acontecendo outras coisas, né? Tecnologia, pra você ver. Agora nós já estamos com inteligência artificial, daqui a pouco vem uma outra coisa, enfim. Mas vamos viver o presente, né? Mas então, Abraão, eu fiquei feliz, assim como o time todo, porque quando eu entrei em contato com alguns clientes, né? Graças a Deus não dá para entrar em contato com todos, mas nós vamos fazer esse trabalho. Eu tô com a mão na frente da câmera aqui, né? Ó, pra você ver. Eu faço isso o tempo todo, né? Então, assim... Pode queixar isso que as pessoas não exigem. Mas eu tô conversando muito, contigo, né? Então não tem problema, Então, assim... E para algumas pessoas que eu liguei, falei, que é isso, pô? E quanto vai me custar? Não vai te custar nada. Olha para você ver o racional, né? Não vai te custar nada. Eu vou te chamar para bater um papo. Você vai falar do seu negócio, você vai falar da sua empresa. Nós vamos direcionar isso para um caminho de empreendedorismo para a gente poder conversar com quem está com uma certa dificuldade em alguma área do empreendedorismo. Então, lá no início, uma gestão financeira, uma gestão operacional, marketing digital, claro que nós estamos fazendo aqui para contribuir, tudo bem que aqui a gente vai focar um pouquinho, apesar do seu conhecimento ele ser amplo, mas focar um pouquinho no infoproduto aqui, mas abre a oportunidade, é um novo canal, né? E assim, eu comecei a ler, estudar algumas coisas também sobre growth, e hoje eu faço o teste, mas antes eu não fazia, né? Tem muita gente se enganando e achando que seu público está só no Ads, está só no LinkedIn, está só no Facebook, tá no Pinterest, tá, enfim, cara. E a saída que o podcast pode ter como canal, eu acho brilhante. Eu falo acho ainda, porque eu ainda tô testando. Não, cara, daqui a pouco assim, eu trago os números. Cara, eu tenho certeza. Porque assim, você vê, a Hotmart hoje, cara, a gente tem potencial, né? A gente tem dentro da Hotmart um dos times de criação mais brilhantes que tem. Vocês estão com um estúdio de cara. podcast também, né? Nós temos... a Hotmart tem hoje, somando São Paulo e BH, uns 7 estúdios. Em São Paulo nós temos um só pro cast. Tá, mas deixa eu fazer um bate-bola contigo nesse momento aqui. Mas os 7 estúdios por exemplo, pro cliente que tá produzindo, quiser ir lá produzir. Principalmente pra Hotmart. Ah, tá. Mas dependendo do cliente, se for um cliente
já com atendimento e tal, e ele precisar do estúdio, ele precisar, às Ele vezes, loca. não loca não, a gente disponibiliza. Tá. Só que é um negócio difícil, porque nós mesmos usamos pra caramba, então a agenda do estúdio é chata, e normalmente o cliente precisa de um tempo maior, e não tem equipamento, ele tem que levar o próprio equipamento, então é um negócio trabalhoso, né, pra ele, mas tem clientes que usam. Aqui em BH tem estúdio. Aqui em BH tem estúdios, mas os daqui estão quase sempre bucados. Assim, é muito difícil da gente não estar usando os estúdios. Sabe? Entendi. Então a gente tem um time de criação enorme. A gente poderia escolher, velho, todas as formas que você puder imaginar de conteúdo para poder divulgar Hotmart, nós escolhemos podcast. Olha só. É a coisa que a gente colocou mais esforço no último ano aí. Vocês estão na vanguarda, hein? E agora, a gente sabe também que é uma quebra de paradigma até interna. Assim, na hora que você escolhe, né, fazer esse tipo de conteúdo, é tão ampla a possibilidade de alcance que isso pode até te paralisar, saca? Que assim, é tão amplo, velho. Você pode fazer tanta coisa diferente. Se você não escolher o que você vai fazer, Sim. corre o risco de te paralisar e você... Tem uma questão interessante, fala assim, olha, cuidado com o tanto que você vai vender, de repente você não vai conseguir entregar. Tal. Né? Eu tenho caso aí que eu estava escutando em outro podcast aí, que é a fórmula de lançamento. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta agora sobre fórmula de lançamento. Vamos lá, conheço bem. Ele vendeu tanto que o gateway de pagamento, Não ele aguentou. não aguentou, ele perdeu venda pra caramba. Esse é o cara que não usa Hotmart. Né? Então, pode ser, né? Não, pode ser não, com certeza é. Com certeza é, né? Quando é isso, não. com certeza é. Então, assim, recebeu tantas requisições, jogava o servidor Joga no chão toda hora. Cara, é o seguinte, você é um cara que a sua origem é tecnologia, boa? Boa tecnologia. É daí que você vem. Olha só, esse mercado, as pessoas ainda não entenderam que ele é um mercado de escala. Então é o seguinte, não existem muitos casos em que você realiza múltiplos, às vezes milhares, às vezes centenas de milhares de requisição simultânea num único link na mesma hora. Isso é um negócio, cara. As pessoas acham que isso é comum, mas não é. Olha só, esse é um mercado que vende muito por live. Quando uma pessoa vira e fala assim, tá fazendo uma live para 60 mil pessoas, e fala assim, tá aqui o link de venda, e cara, 30 mil pessoas clicam no mesmo momento, as pessoas partem do pressuposto que isso foi feito para funcionar e vai funcionar. Não vai. Cara, se você não for uma empresa especializada nisso, não vai funcionar, cara. Porque assim, a Nath Arcuri fez isso uma vez com o Google Forms. Ela fez uma prova no Google Forms e abriu, e aí 20 mil pessoas clicaram às 8 da manhã, porque ainda tinha uma pegadinha, que eram as primeiras pessoas que tirassem total iam ganhar o curso. O que aconteceu, cara? 20 mil pessoas deram um clique às 8 da manhã de um domingo no link de Google Forms. Ela derrubou o Google Forms. Ah, porque o Google Forms não tem... Não, porque ele não foi feito para isso. Entendeu? Ele foi feito para ter múltiplos acessos em múltiplos links em horários variados. Ele não foi feito para ter múltiplos acessos no mesmo link naquele horário. Então derrubou o Google Forms, cara. E a mesma coisa se você não for uma empresa especializada nisso. E aí é que a gente descola, porque as pessoas elas não conectam com isso. De imaginar, cara, que 50 mil pessoas compram ao mesmo tempo um produto. E isso já acontece nesse mercado. Já acontece. Cara, nós estamos falando de dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares, como já aconteceram algumas vezes, de requisições simultâneas. Da pessoa no checkout, lá fazendo a compra naquele exato momento. O único paralelo que a gente tem, e vai conectar aqui, você vai, na hora, vai conectar, que vem de onde a gente se conheceu, é compra de ingresso de futebol ou de show. Trava mesmo. É o único paralelo que tem. E todo mundo já viveu uma experiência negativa de tentar comprar e não conseguir. Exatamente. Então é o seguinte, imagina, cara, você tem um time de futebol, você tem uma demanda brutal por um jogo e você não consegue fazer funcionar a venda de ingresso. É pelo mesmo motivo. E as pessoas têm dificuldade em conectar, mas é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, mas eu te falo o seguinte, é menos crítico, sabe por quê? Vai ter um jogo, vai ter um show, sabe que uma hora que a plataforma voltar,
você equaciona ali as coisas e acaba E vendendo. compra. A pessoa tenta. Agora, na venda online ali, você imagina, bicho? E o cara vê, e o infoprodutor vendo, ele deixando de entrar grana por falta de infraestrutura. Cara, e o infoprodutor, esse é um mercado muito curioso, que ele é um mercado de convencimento. Eu brinco assim... Perdeu o time. Cara, um abraço. O cara não compra, não. Porque é o seguinte, eu brinco que ninguém acorda querendo comprar um produto digital. Você acorda, preciso trocar meu tênis, furou. Preciso trocar meu celular, que estragou. Preciso comprar uma blusa preta nova, que a minha rasgou, porque nós dois só usamos blusa preta. Nós dois. Inclusive, eu tô de mudança. Agora eu tava puto que esse pessoal brigando comigo. Ué, pô, você tem outro tipo de camisa? Eu falei, pô, lógico. Eu não, eu só tenho preta mesmo. Cara, eu tinha escolhido todas as minhas camisas pretas. Então, você sai de casa, precisam comprar papel higiênico, porque acabou. Então, assim, você tem um tanto de demanda do dia a dia que você sai de casa pra poder comprar. Ou um show, ou um jogo que você quer ir. Agora, o produto digital, cara, normalmente ele é de convencimento. É tipo assim, cara, você tem esse problema, eu posso te ajudar a resolver ele. Só que ele tem um negócio de convencimento muito grande. Se a pessoa, às vezes, não compra naquele momento, ela desiste, cara. Desiste. E vai deixar ser convencida de novo. Eu falo lá na isso que frente. aconteceu comigo. Não acontece com todo mundo. Então, esse é um mercado que ele sofre muito com a Com a tecnologia. com tecnologia. Então, não à toa, né? A Hotmart hoje nós somos 1.800 pessoas. Hoje tá com 1.800. 1.800 pessoas no mundo. Coisa boa. Eu entrei, eram 100, né? Quando você fala mundo todo, só pra não perder o gancho. A aqui. Hotmart tem o escritório em BH e São Paulo, no Brasil. Mas aí eu tô falando de escritório mesmo, físico, né? Nós temos na Colômbia, em Bogotá. Temos na Cidade do México, no México. Temos em Amsterdã, na Holanda. E temos na Espanha, em Madrid. Esses escritórios todos são escritórios mesmo, com Físicos, um tanto de gente tá. e tal. Só que a gente tem em alguns outros países, nós temos gente em coworking, um volume pequeno, às vezes um time comercial de 2, 3 pessoas. Tá. Nós temos em outros lugares também. Mas esses são os mercados que a gente já tá com um escritório, né? E temos nos Estados Unidos, naturalmente, o escritório da Teachable, porque a gente comprou uma empresa em 2020, né? Que era uma concorrente da Hotmart lá nos Estados Unidos. E é uma coisa também que a gente valoriza pouco no Brasil, cara. Uma empresa fundada em Belo Horizonte, né? Naquele momento já global, mas fundada em Belo Horizonte. Comprar, velho, uma empresa nova-iorquina, velho. Com sede na Park Avenue. E a gente dá muito pouca bola pra isso, cara. Na hora que, uma empresa de tecnologia brasileira foi lá e comprou, cara. Né? Assim, A regra é o inverso. É o inverso. Então, temos um escritório da Teachable lá em Nova York. Né? Então, estamos nesses lugares todos. Nós somos 1.800 pessoas, das quais umas 900, talvez 1.000, sejam pessoas de tecnologia. Ou desenvolvedores, ou gente de dados, ou Marketing. não, marketing não. Product managers. É a galera envolvida com tecnologia, produto. Tá. Aí tem time de marketing e tudo, mas assim, isso é a galera, cara, normalmente é uma galera ou de tecnologia ou diretamente envolvida na tecnologia. Cara, 1.000 pessoas, velho. É muita gente. Nossa 1.000 pessoas. Então você imagina, é um mundo, né, cara, assim, de gente. E assim, a grande maioria dessas pessoas é em Belo Horizonte. Isso é uma outra coisa, né? Belo Horizonte é um polo de tecnologia muito respeitável, cara. E precisa de ter o crédito. Por isso eu participo aqui de alguns grupos do ecossistema nosso aqui, é impressionante. Porque, cara, não tem o crédito que deveria ter, saca? BH é muito, tem uma turma muito foda. boa que briga por isso, sabe? Eu não consigo entender por que assim, quer dizer, não sei o reconhecimento. Eu acho que há, mas poderia haver mais. Tá? Ô, Abramo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente, só para voltar aqui todo mundo deve estar curioso. Beleza, criei o meu infoproduto, tá aqui pronto. Como é que eu vendo? Como é que eu lanço isso? A Hotmart me ajuda, eu tenho que buscar um parceiro, um terceiro. Como é que funciona isso? Pensa assim, do nosso lado, da Hotmart, hoje nós temos 600 mil produtos na plataforma. Do nosso lado, você vai ter muito suporte de conteúdo técnico e operacional da plataforma. Na hora de você ir para o marketing, nós vamos ter os conteúdos também. Mas eu acho muito importante as pessoas elegerem os seus mentores, sabe? E tem alguns bons mentores no mercado ensinando isso. Eu acho muito importante as pessoas elegerem os seus mentores. Por quê? Porque tem tanta forma diferente de você colocar um produto à venda na rua. Tanta forma diferente. Que eu acho que o melhor jeito é você escolher aquele mentor que combina mais com o seu estilo. Então por que eu tô falando isso? A gente tem do lado o cara que trouxe o fórmula de lançamento pro Brasil, que é o Érico Rocha.
que é um cara que ensina o fórmula de lançamento, que é um modelo, cara... O Hugo trabalhou aqui, irmão dele. É? Trabalhou aqui. Aí, bem cara. lá atrás, lá com a Priscila Pimenta, se eu não me engano, na Isso, época. são casados até hoje. É a Pri que comanda a operação do Érico toda. Tinha o Click... A Hotmart comprou o ClickPages. O ClickPages. É isso. O ClickPages eles começaram... A Hotmart comprou o ClickPages, né? Exatamente. Hoje o ClickPages, a Hotmart comprou e virou as extensões da Hotmart, né? Eu sei porque, assim como eu, o Hugo também gosta muito de café, né? Ele é cafezeiro. E ele trazia os maquininhos, um pó que ele viajava muito, e o grão, né? Aí eu encho o saco deles, porque água na temperatura. Eu tô num grupo deles de mastermind, e aí eu vou, e aí o hotel que eles compram o café, faz aquele hotel vagabundo, eu falo assim, Hugo, vocês não podem servir esse café, não. Vocês têm que ser bom. E aí eles botam um café bom pra caramba. Vocês estão aqui em BH ainda, não? Não, Brasília. Estão em Brasília. Então tem o Érico, cara, e o Hugo lá e a Ignição Digital. Ignição Digital. Ensinando fórmula de lançamento. Boa? Que é um modelo que é o que a gente chama de abertura e fechamento de carrinho. Então é uma lógica de turmas, parecido com o que é um vestibular. Então assim, cara, eu vou fazer um lançamento que vai durar 7 dias, eu vou abrir carrinho e vou fechar. Então quer dizer que eu vou fechar uma turma. E aí eu vou abrir outra turma daqui 3 meses, 2, 4, 1 ano. Aí depende muito de estratégia para estratégia. Que é um modelo que ajuda muito a concentrar as vendas. Então, é o modelo mais conhecido do mercado, mais usado no mercado hoje, é o modelo do Fórmula. Só que a partir do Fórmula tiveram vários derivados. Então, você tem o modelo de venda que a gente chama de perpétuo, né? Que é o produto que está sempre à venda. Sim. Que é o que as pessoas estão mais acostumadas. Tipo assim, cara, qualquer hora que eu acessar, eu consigo comprar. E aí você tem lá o Leandro Ladeira, o Misha Menezes, né? Você tem uma turma que boa pra caramba nesse negócio ensinando. Por isso que eu tô falando a escolha dos mentores. Sim. Na hora que você fala do produto de venda por desafio ou live, que já é um outro bicho, você tem o Bruno Gimenez, que inventou junto do José Vinagre o lançamento, eles chamam de lançamento possuído. Fala que a pessoa tem que estar possuída pelo conteúdo. Então, assim, são 4 lives de muito conteúdo e entrega e abre o carrinho e fecha no próprio dia. Ou o lançamento por desafio, que são desafios que você faz com a sua audiência para poder levar até uma venda. Que aí a Gabi mesmo, minha esposa, é uma das grandes especialistas nesse negócio. Então, assim, cara, você tem tantas formas diferentes de vender que você precisa escolher seu mentor. Independente do nicho. E, cara, isso independe Ou seja, completamente do nicho. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, eu vendo um produto X, não quer dizer que a melhor fórmula, não existe uma melhor fórmula. Ou seja, existe uma melhor fórmula de lançamento para um determinado tipo de produto ou não? Não, cara, existe, assim, na hora que você vai pro alto grau de sofisticação, pode ser que tenha uma resposta sim ou não para você. Mas quando a gente tá falando pra pessoa que tá começando a operar, cara, assim, o modelo de lançamento, aí eu não vou falar lançamento, abertura e fechamento de carrinho. Porque dentro tem outras formas, né? Você pode fazer por live, desafio e tal. Mas assim, esse costuma ser a porta de entrada mais fácil. Porque o modelo do perpétuo, ele exige um pouco mais de esforço. Você tem que estar sempre ali. Porque assim, você não tem o apelo da escassez. Né? Como você não tem o apelo da escassez, do tipo, vai acabar, tal dia eu fecho o carrinho, as pessoas costumam adiar muito. Eu te falei que esse é um mercado de convencimento. Sim. As pessoas às vezes adiam muito a decisão de fazer a compra. Então, para quem está começando, o perpétuo tende a ser mais desafiador. Se eu estivesse falando com o Ladeira e com o Misha aqui, eles iam estar dando na minha cara. Eles iam falar, cara, tem jeito. E tem mesmo. Por isso que eu acho que depende muito, cara, de quem é a pessoa que está do outro lado. Quem é a pessoa que está fazendo a estratégia, assim. Qual que combina mais com você, sabe? Então, eu não acho que tem estratégia perfeita. Ou seja, mas se eu não tenho audiência, eu estou começando um negócio do zero, eu estou partindo do pressuposto aqui que quem está ouvindo a gente aqui está interessado em criar um infoproduto, então Perfeito. Ele tem que ir lá na base, tem que partir do início, né? E ele não tem audiência. Agora, existe aquele cara também que, vou usar um termo aqui, que está encapsulado ali. Ele tem uma audiência, mas não tem um infoproduto. É o seguinte, não, mas é assim, não tem audiência por quê, pô? Aí é que a coisa começa a ficar tricky, sacou? A coisa fica maldosa. Olha só. Tem muita gente que tem 1.000 pessoas no Instagram e fala que não tem audiência. Tem gente que tem 2.000 pessoas no Instagram e fala que não tem audiência. O Fire, que é o evento da Hotmart,
que a gente junta os maiores especialistas todos os anos, ele foi feito no Palácio das Artes em 2016, 17, 18 e 19. 20 não teve por causa da pandemia. A gente voltou 21, 22 no Expo Minas. Boa? Cara, eu tô falando que a gente fez 4 edições no Palácio das Artes. Quantas pessoas ficaram no Palácio das Artes? Não sei. 1.650 pessoas. Só no Palácio das Artes. 1.650. Beleza? Aí a pessoa me fala que tem 2.000 pessoas no Instagram e não tem audiência. Cara, eu tô falando do Palácio das Artes cheio, velho. É muita gente. E aí, eu tenho 25 mil pessoas no meu Instagram. E tem gente que fala que minha audiência é pequena. Pô, velho, é o Independência cheio, cara. Independência. Não vamos falar de futebol. Mas assim, eu tô falando de um estádio cheio de gente, cara. Ah, beleza, não alcança todo mundo. Cara, não importa. Você tem uma audiência, entendeu? Então, aí... Trabalha ela. Aí fala assim, eu não tenho audiência... Não, você não tem audiência pra ficar rico começando agora. Mas, cara, você já tem audiência pra fazer uma oferta. Sim. Entendeu? Tudo depende de você construir um conteúdo que faça sentido para essas pessoas. Se as pessoas gostarem do seu conteúdo, acreditarem que você pode ajudá-las. Isso é muito importante. Isso é um mercado de transformação, cara. Você tem que conseguir levar a pessoa do ponto A pro ponto B. Seja o que for, tá? Porque aí é uma outra coisa, que a gente cria vários preconceitos. De falar assim, pô, principalmente quando fala de coach, velho. Quando fala de coach, então, essa acabou, cara. Palavra ficou foda, aí né, acabou. véio? Porque aí você vira e fala assim, pô, isso é conversa de coach, não sei o que lá. Cara, você sabe quantas pessoas que se começarem a acordar mais cedo, arrumar a própria cama e se alimentar numa hora específica vão melhorar de vida? Cara, são provavelmente milhões, tá? Exato. Provavelmente eu milhões. acredito muito nisso, porque eu faço isso. Então eu falo assim, cara, às vezes uma coisa parece idiota pra você, porque, cara, isso é sua rotina, você fala, você tá brincando que esse cara... Só que tem muita gente que precisa daquele conteúdo, naquele momento da vida dela. Então, tem uma outra coisa que é não ter o preconceito também com o conteúdo, saca? Porque, cara, tem muita gente precisando do conteúdo mais simples que você puder imaginar. Às vezes, pra fazer grandes transformações na vida, um conteúdo idiota, cara. Pequeno, né, cara? É virada de chave, Virada de chave. Às vezes, que ele tá falando, acordar cedo, arrumar a cama. É autorresponsabilização e, cara, acordar cedo pra trabalhar duro. E nós somos pais, cara. E a gente guia, a gente lidera por exemplo, Por né? exemplo. Então, meus meninos acordam, todo mundo, eu sou o primeiro a acordar, já sai tirando os 2 moleques da cama. Não, pai, já te falei, pra dormir 9. Porque essa horinha lá faz diferença. Tudo bem que você é adolescente, aí dorme mais. Dorme mais, mas assim, olha, você tem responsabilidade. Falou, pai, você já correu hoje? Já foi pra academia? Ou seja, no dia que eu não vou, né? Ou seja, tem que fazer uma outra coisa, eu já sou cobrado, mas ele fica... Entendeu? Cara, assim. o Jota, ele fala que... Eu já perguntei pra ele, cara, por que você continua trabalhando? Sabe? Porque ele não precisava. Ele podia, assim, colocar alguém como executivo na Hotmart Company, ir pro conselho de administração e levar uma vida tranquila. E aí ele fala 2 coisas. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, cara, primeiro tem muita coisa que eu quero fazer ainda e não fiz. E a segunda, eu quero que minhas filhas, ele tem 2 filhas, vai ter a terceira agora. 3 mulheres. Eu quero que minhas filhas olhem pra mim e saibam o que é um bom homem. Sem dúvida. Que é o seguinte, que é alguém trabalhador, que respeita a casa dele, respeita a mulher com quem ele casou. Então é o seguinte, eu quero que minhas filhas olhem pra mim e vejam em mim um exemplo. Porque essa é a primeira coisa nos relacionamentos futuros delas, elas saberem o que procurar como referência. Eu sou a primeira referência. Claro. Né? E por muito tempo vai ser a única, talvez, né? Então, faz por isso. E eu acho que é muito parecido, cara. E isso tá muito... Aí, assim, tá parecendo que nós estamos numa conversa maluca, mas isso tá muito ligado a esse mercado também, cara. Esse é o mercado que você me perguntou o que faz pra quem dá certo, pra quem não dá. Se é talento ou se é ferramenta, né? Só que que bom eu que vou você vai te falar. responder, né? Porque eu Não, tem meia hora. Então, ó, eu falei que quem insiste, quem é resiliente, boa. Só que essa não é a resposta para quem tem resultado e para quem tem muito resultado, tá? Essa diferença de quem tem resultado para quem tem muito resultado costuma estar muito ligado à autenticidade, cara. É tipo assim, não é o discurso inventado, não é o discurso padrão, o discurso bonito que se espera que deve ser dito. É aquela pessoa que é tão autêntica, cara, que ela é honesta com os valores dela, que aquilo
transparece no conteúdo que ela tá fazendo. Essas pessoas são as que diferenciam de quem tem resultado para quem é gigante. Ela vai conseguir passar isso pra audiência dela. Falei, cara, olha, essa pessoa ela tem Exato, cara. tem Assim, uma diferença aí. como se tivesse tempero. É É como se tivesse assim, tempero. é gostoso acreditar no que ela tá me dizendo aqui, no que ela tá me vendendo, ou seja, é autenticidade. Porque você olha cara, pra ele e fala assim, cara, isso é autoridade. verdade. Aí você me fala, Abraham, não tem jeito de fingir? Bro, eu vou te falar que tem jeito de fingir. Por pouco tempo. Cara, até dá por muito tempo, mas é um caminho muito infeliz, cara. Ah, Eu já vi assim... você vai ter que ser quem você não Você é. tem que virar o personagem. É. Cara, eu já vi isso, assim, não acontece com muita frequência não, porque normalmente quem tenta interpretar o personagem se ferra no caminho. Mas eu já vi gente que teve sucesso interpretando o personagem. Só que, cara, na hora que dá certo, é pior do que o caminho que ele tava fazendo antes. Porque na hora que dá certo e dá dinheiro, aí o cara fala assim, A máscara. e agora? E agora? O que tem daqui pra frente? E aí eu vejo gente infeliz, entendeu? Mas é raro também, saca? São casos assim, eu conto numa mão, assim, mas os nomes eles estão todos aqui na minha cabeça. Não vou falar nunca. Mas estão todos aqui na minha cabeça, de gente muito infeliz. Ô, Abraham, assim como empreendedor, né, sou fundador aqui do Desk, esse ano a gente faz 11 anos, inclusive. Eu vou falar nisso aqui, olha. Nós estamos aqui com um café, agora um projeto novo do Desk, que é o seguinte, nós vamos fazer o café do mês. Então, assim, meu sogro é produtor de café, né? Tem um café especial lá. Ele não vai ficar com ciúme não, porque eu já fiz o dele já, né? Mas aí é o seguinte, ano passado, acho que foi. Eu fui receber um prêmio para ele em São Paulo, da Ilha do Café. Eu lembro. E lá eu conheci, né? Bom fazer network por conta disso, né? Uhum. Eu conheci os 40 mais pontuados, os melhores produtores do Brasil, de cada região. Obviamente, cartãozinho para cá, telefone. Ou seja, o que eu como Desk, estamos fazendo? Vou lá nesse produtor, compro uma saca. Tem alguns parceiros aqui em Belo Horizonte, eles vão torrar esse café para mim, deixar em grão. E eu vou fazer um café do mês aqui. Então, esse primeiro que eu estou te dando é um café lá de Araponga, 1.200 metros, tem o nome do... Araponga, cara? Araponga é perto da Serra do Brigadeiro ali, alto. Cara, do café. Caramba. Agora, deixa eu ver se tá escrito aqui. Tá aqui. Eu não tô enxergando mais, inclusive meu óculos fica pronto, rapaz. Não, tá aí. Semana que vem, ó, Fazenda Santa Helena, lá, região Matas de Minas, Araponga, Minas Gerais. E nós que somos cafezeiros, e eu sou um cafezeiro intenso. Olha, só daqui eu consegui enxergar. Nossa senhora, tem extensor de braço. Tá, cara, eu que sou um cafezeiro, inclusive já consumi muito o café do seu sogro, o Rena. Vivo comprando. Vamos ver se ele patrocina aqui, né? Ué, é uma boa, né? Falar com ele. Comprei, inclusive, levei para uns clientes meus, não te contei isso. Comprei o Rena Café, o pessoal do Angra, que eu te falei que é a minha banda favorita, dos 5 da banda, 4 são produtores da Hotmart. Então, além 4 são produtores? 4. Além deles, né, ser fã deles, se tornaram meus amigos, e eles gravaram parte do próximo disco deles aqui em BH, no Sonastério, que é aquele estúdio que tem... eu já ouvi falar. Putz, lindo, cara, um lugar maravilhoso. E aí eu fiz uma cesta de coisas daqui de Minas pra eles, porque eles estavam hospedados no Sonastério. Levei lá, entreguei, e lá tinha 2 pacotes de café Rena pra galera poder... Aí, tá vendo? E hoje você chegou de mão banana aqui, voltando do Chile, né? Não trouxe o seu vinho, mas eu prometo entregar em algum momento. Entendi. Eu já ia pedir outra coisa aqui, não sei se vai colar, mas eu vou deixar pro Paulo cortar depois. Mas aqui, me conta uma coisa, Abramo. Você falou do Fire aí. O que o Fire traz esse ano? O que você pode... O que ele inova esse ano aí? Cara, ó, Fire, eu posso dizer com muita tranquilidade que é o evento obrigatório. Se a gente vender algum ingresso do Fire de alguém que viu isso aqui, eu tô achando que você pode ser beneficiado. Faça uma graça, não seja por isso. Ó, faz igual você fez pra turma do Angra lá, chega com... Olha, sou ciumento, viu? O que a gente pode... Vamos pensar numa graça aqui. Mas o Fire, pra mim, cara, é o evento obrigatório que tem no mercado de marketing, de uma forma geral. Muita gente boa, cara. Eu tava olhando no site. O Fire é o seguinte, ano passado, né, o Fire a gente fez um evento pra 7.000 pessoas aqui no Expo Minas, em BH. Esse ano deve ser mais ou menos esse número, um pouquinho mais, deve ser pra umas 8.000 pessoas. Nos dias 24, 25 e 26 de agosto. E, cara, numa boa, pra mim esse é o evento obrigatório que tem nesse mercado.
que é importante as pessoas saberem? Primeiro que o Fire é um evento que a gente investe dinheiro nele. Então, assim, o que a gente recebe de bilheteria é 100% do evento e a gente investe dinheiro. Ou seja, é um evento caro, né? Muito caro. Se bem que o conceito de caro, ele é relativo. Aí é que tá. Né? Então, assim, qualquer pessoa que olha a planilha, qualquer CFO, vai olhar e fala, vocês estão malucos! Mas a gente sabe que esse é um evento que se paga no longo prazo, né? Ele é um evento, cara, espetacular. Pra quem é de Belo Horizonte, putz, assim... E Belo Horizonte vai pouco no evento, cara. Expo Minas agora, né? Expo Minas. Cara, deixa eu te falar, não dá 10% de público de Belo Horizonte. A galera vem... Ano passado tinham 700 pessoas de outros países aqui. Tinha o mesmo percentual de gente de outros países do que de Belo Horizonte. Acho que é por causa do valor? Cara, não, talvez o mineiro é muito difícil o mineiro assim, abrir mão e pagar num negócio que ele considera caro, né? Mas aí eu falo o seguinte, cara, são 100 palestras dos maiores nomes do mercado, com nomes internacionais. Para quem tá trabalhando marketing, para quem tá trabalhando marketing digital, para quem é empreendedor, ou para quem tá trabalhando uma marca, né, na parte de comunicação e perde o Fire, cara, eu acho assim, eu acho um grande desperdício. Assim, e ele é em BH, cara, seria muito mais fácil pra gente fazer em São Paulo. Mas muito mais fácil a gente fazer em São Paulo. Seria mais barato, venderia mais rápido, tem a estrutura é até superior, mas a gente acredita de verdade que a Hotmart foi fundada aqui. Sim, manter a origem. E, cara, é assim que o Fire foi feito. Então a gente se abraça a essa decisão de fazer ele em Belo Horizonte. E ele é um evento incrível todo ano. Então, assim, ele vai ser incrível de novo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos combinar, eu vou enlouquecer meu time, porque eu não combinei isso com eles. Isso é bom. Eu vou mandar o link pra vocês colocarem na descrição. E aí, quem quiser comprar, vai entrar no checkout. Tem o chat do checkout lá. E aí você vai falar que você assistiu a partir aqui do podcast da Desk. E eu vou dar um bônus exclusivo para essas pessoas de palestras do ano passado, as 5 principais palestras do ano passado do Fire. Do Hotmart Camp, que foi um evento que a gente fez fechado, que ensina as pessoas que estão dando os primeiros passos ou começando a escalar esse mercado. É isso aí que eu tomo aqui. E aí eu entrego esses 2 conteúdos que são exclusivos. Eu não tinha preparado o pessoal, mas eu vou preparar. Se você for lá no chat do checkout e falar assim, olha, eu assisti no Desk, a gente entrega esses bônus exclusivos para quem tiver assistido isso aqui. Boa, fechou? Boa. Ótimo. Ô, Abramo, aí me conta uma coisa. O Fire é para todo tipo de público? Eu cara, digo o seguinte, todo dia de público, assim, né? Fazendo um recorte, obviamente, dentro da turma que tá de infoprodutor. Cara, quem tá começando... Cara, infoprodutor, na real, é uma parte do evento, tá? Assim, o evento, ele é muito para empreendedores e para quem é do digital de uma maneira ampla. Que, numa boa, devia ser todo mundo. Assim, então, assim, para quem tá começando a digitalizar também, cara, é uma sacada. A gente tem alguns dos melhores nomes, por exemplo. Tráfego pago. Você quer falar de tráfego pago? Cara, os 3 maiores nomes do tráfego pago do Brasil vão estar lá palestrando. Orgânico. Você quer falar de orgânico? Cara, Iezer, Paulo Cuenca, os melhores caras, Valesca Bruzzi, as melhores pessoas de orgânico de Instagram estão lá. Assim, pra dar conteúdo, o conteúdo do Iezer é tipo assim, cara, X postagens com tal foco, tipo isso, conteúdo técnico que eu tô falando, pra poder aplicar. O Sobral, mesma coisa. Você tá falando de criativo de internet. Porra, tem o Leandro Ladeira, que vai dar aula desse negócio, faz os melhores criativos. Vai ter o Sam Merage, cara, que é um cara que era juiz e largou a carreira de juiz pra dedicar só a empresa dele. E é um cara que vende, cara. Pra você ter uma ideia, ele terminou agora um produto gigantesco, múltiplos milhões. Clube do Livro, velho. Te ensinando como você aprende com os clássicos e usa isso na internet. Cara, um negócio maravilhoso. Aí ele vira e fala assim, não, Abramo, a base do lançamento vai ser 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Eu falei, você tá louco? Tá louco? Ninguém vai querer ver isso, sabe? Só que o cara fala assim, não, velho, você não tá entendendo. Porque dentro de Gabriel Garcia Marques tem tudo que a gente precisa pra poder fazer uma boa comunicação. E aí, cara, então assim, você tem essas pessoas, cara, você tem essas pessoas que são únicas. São
brilhantes. Você tem 100 dessas pessoas lá, cara. Aliás, nessa altura eu já posso anunciar que isso ninguém sabe ainda. Porque vai ser anunciado essa semana, só que eu espero que quando isso for pro ar já esteja anunciado. Já vai pro ar quarta agora. A gente vai ter Gary Vaynerchuk, que é o Gary V. O meu ponto aqui, pô, quarta-feira não. Gary V, cara. Gary V, que é o maior nome do mercado digital de conteúdo. É o cara que ensina os americanos a como fazer conteúdo, a como viralizar conteúdo. E mais do que isso, a como criar conteúdos que podem ser aproveitados em múltiplos momentos, igual a gente tá falando de podcast aqui. Então, a gente tá trazendo Gary V, chama Gary Vaynerchuk. Esse cara é a sumidade, cara. Ele é o maior nome do marketing digital no mundo. E o Gary V vai vir pro Fire. Então, assim, cara, é muita gente boa. E assim, eu vou estar lá também. Então... Você vai palestrar? Não, palestrar não. Eu entrevisto algumas pessoas. Porque aí seria o 15º cargo, né? É isso. Então, não, mas eu era mestre de cerimônia, mas esse ano me liberaram como mestre de cerimônia. Então eu vou só fazer umas entrevistas, mas vou estar lá rodando pra conversar com as pessoas. Vai ter estúdio montado lá? Vai ter estúdio montado lá. Vai ter estúdio. Legal. Ó, Bramo, nós estamos chegando no final aqui, cara, mas agora vamos numa área particular aqui, sabe? Vamos. Eu preciso saber por que você matou o projeto do Corre Gordinho. Cara, essa é uma boa história. O Corre Gordinho... O Corre Gordinho, a gente estava produzindo cerveja naquela época, Foi, né? cara. O Corre Gordinho é o seguinte, era uma época que eu estava começando a ficar muito inserido no mercado. Rapidinho, o Corre Gordinho não podia ser um produto digital, não? Podia. Era uma época que eu estava muito inserido no mercado, mas eu ainda não estava me posicionando como o Abramo da Hotmart, né? Hoje eu sou porta-voz da empresa, formalmente. Sim. Na época eu não era. Então, eu tava assim, no mercado, eu já era, mas nas minhas redes sociais eu não falava muito disso, porque, né, como saúde, né? Oficialmente também e tal. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um perfil paralelo ao meu, porque era uma época que eu tava correndo muito. Inclusive eu fiz a volta da Pampulha, né? Aí, uma única vez. Sempre gordinho. Mas uma única vez. A meta, né? E aí eu comecei a correr e falei assim, vou correr a volta da Pampulha. E falei, cara, eu vou contar essa história até chegar na volta da Pampulha. E aí, cara, eu comecei a fazer o Corre Gordinho e muito aleatoriamente, eu comecei a abrir caixinha de pergunta e eu respondia sempre depois que eu tinha treinado, eu tava sempre com muito mau humor, né? E vocês que me conhecem falam, quando o Abramo não comeu, você sabe que ele tá de mau humor. Eu fazia altas perguntas. Eu era o primeiro a fazer perguntas, mas você não devia estar com mau humor, não, hein? Não, cara. Acabou de correr. Não, cara, comigo é o inverso. Se eu fiz exercício, não comi, eu tô com raiva. E aí, cara, eu ficava respondendo as pessoas, óbvio, com muito bom humor e tudo, mas falando tanto de conteúdo, né, de um gordinho que resolveu correr a volta da Pampulha, que maluquice, velho. Um cara de 98 quilos na época, que chega em julho, eu tava correndo 4 quilômetros. Ele fala assim, eu vou correr a volta da Pampulha em dezembro. Cara, é coisa de gente louca, né? Mas aí, velho, teve um maluco do treinador que embarcou nessa comigo e eu comecei Era muito engraçado. E aí, o que eu fazia? Eu usava... Instagram existe ainda? Existe, mas eu não alimento ele há anos. Então, o que eu faço? O que eu fazia na época? Eu usava ele para testar as coisas que o mercado estava fazendo. Então, por exemplo, eu vi o Paulo Cuenca falando o que ele estava fazendo, eu falei assim, vou testar esse troço. Aí eu usava o Corre Gordinho. Cara, e aí o Corre Gordinho foi crescendo. Aí quando bateu 11 mil seguidores, mas foi uma época que aumentou muito meu volume de trabalho na Hotmart, eu falei, cara, não dá para ter trabalho paralelo. E na mesma medida, eu tinha virado porta-voz da empresa. Então o meu perfil oficial, que é o @AlexandreAbramo, virou um perfil de verdade, né, de conteúdo. Então, cara, não dava pra eu continuar fazendo as duas coisas. Então, eu hoje tô focado lá no @AlexandreAbramo. O Corre Gordinho não existe, porque um dia, quem sabe, eu volte a isso. E hoje eu uso quando eu preciso de ver algum conteúdo que eu não quero que descubram que sou eu entro com o Corre Gordinho. Bela estratégia. Esse é o segredo. Abramo, aqui, bom demais, cara, te ver aqui, te ver aí feliz aí nessa 14ª, né? E contando. Posição aí, e crescendo, graças a Deus, é bom. Fico muito feliz, eu lembro que eu tava lá em casa, cara, tomando uma cerveja lá com a Carmen lá assim, acho que você me ligou, falei, pô, meu vídeo, isso aqui, falei, pô, fui contratado pela Hotmart, falei, pô, porque você já tinha cantado a pedra pra mim assim, que seu amigo tava lá. Foi, e a gente tava no caminho. E a gente tava na torcida lá pra que dê certo. Ó, Brano, deixa uma mensagem final aí, mas assim, tem muita gente que
que acompanha a gente, ou que ainda vai acompanhar no momento, né? Aqui é um conteúdo atemporal, né? Sim. Então, assim, tomara que sirva para muitas pessoas durante muito tempo. Quem está começando agora, o cara, né, tem essa habilidade, mas ele tem também, né, um pouco desse pré-requisito aí do marketing digital. Mas o que você fala? Um recado direto aí, com toda a sua experiência, que te acha no @Alexandre Abramo também, né? Quem Isso quiser. O Alexandre Abramo, Hotmart, não precisa nem falar, né? Bobagem. Mas aquela dica valiosa aí que você consegue multiplicar aí, passar essa experiência aí para talvez encurtar o caminho. Eu não gosto muito dessa palavra, não, de encurtar o caminho, porque os atalhos nem sempre são bons, mas que facilita um pouco a caminhada desse empreendedor. Cara, tem duas coisas que eu acho que as pessoas deviam focar na hora que querem trabalhar nesse mercado. Primeiro é insistir. É assim, cara, meter a cara e fazer, realizar em tempo real. E a outra coisa é escolher bem o mentor. E aí, quando eu falo mentor, é assim, cara, tem alguém nesse mercado que combina contigo. Eu falo assim, o tom de voz, o jeito de fazer. Para de ficar ciscando, porque nesse mercado a galera fica ciscando. E aí, assim, segue 23 caras diferentes, aí um cara fala um negócio que bate com o do outro, aí o cara fica confuso. Perdeu o foco. Perdeu o foco, um abraço. Então é o seguinte, escolhe o mentor. Quem é aquela pessoa que combina com você, que você vai acompanhar e fala assim, cara, o caminho que esse cara me falar pra seguir, eu vou seguir? Isso é muito importante. E a segunda coisa, cara, é insistir até dar certo. Porque esse é o mercado do resiliente. A pessoa desse mercado que bate no peito e fala, eu vou fazer dar certo, dá certo. Ainda dá certo. Talvez daqui 10 anos isso não sirva mais. Você precisa de mais do que isso. Você precisa de um background, de um curso superior. Agora, olha só. Esse é o único mercado que eu conheço que em 2 anos a pessoa vai de não saber nada a ser especialista. Por que ser especialista? Porque em 2 anos, mudou tudo. E aí o cara que parou de estudar, daqui a 2 anos, ele ficou ultrapassado. E a pessoa que estudou 2 anos, mudou tanta coisa que ela vira especialista. Eu te desafio a me contar um mercado que uma pessoa em 2 anos vira especialista em qualquer coisa. Não tem. Qualquer coisa, você vai levar no mínimo 1 década para ser especialista. Nesse mercado, cara, em 2 anos, você virou especialista. Eu tenho um grupo do WhatsApp que só tem especialista. Tem um grupo, só tem especialista. Qualquer que você perguntar lá, alguém... Na hora que falou de futebol, a gente é especialista em tudo. Aqui. Mas, não, bicho, eu precisava de mais tempo aqui, viu, Paulo? Vou fazer a última pergunta aqui pro Abramo aqui. Me projeta os próximos... Não vou falar 5 não, que é muito tempo. Me projeta os próximos 3 anos, cara, desse mercado. Não, te conto. Os próximos 3 anos, o que vai acontecer? A gente A gente nem falou disso, mas esse mercado teve um boom maluco na pandemia, né? Porque um tanto de gente que não sabia que podia aprender pela internet descobriu que podia. Foi forçado a aprender. Foi forçado a aprender. Então, teve uma digitalização forçada em 2020 para 2021. E essas pessoas continuaram no mercado. Não só criadores, como compradores. Então a gente chegou, cara, a ter um volume de 5 milhões de novos compradores nesse mercado em 3 meses. 5 milhões em 3 meses. Ano? Não, em 3 meses. Ano. Eu queria 5 milhões de compradores. Mundo. Só que, cara, sei lá, os 80% do Brasil. Então, assim, eu tô falando, cara, de uns 4 milhões de brasileiros que não conheciam esse mercado e que entraram. Hoje, a base da Hotmart, nós temos mais de 35 milhões de pessoas. A grande maioria no Brasil. Eu tô falando mais de 10% da população brasileira. Se você parar e pensar a população digitalizada, cara, nós estamos falando de um mercado que já cresceu muito e que ainda vai crescer. Quando passou 2021 para 2022 já foi um ano mais desafiador. O mercado que cresceu 180% de um ano para o outro cresceu menos. Sim. Mas ainda cresce muito acima das coisas que a gente está acostumado a ver. Esse ano já tem uma retomada bruta já de crescimento. Nos próximos 2 anos, a tendência é essa retomada se consolidar. Então, o que vai acontecer, cara? Eu acho que nós vamos ter 2 anos de muita prosperidade nesse mercado. Especialmente porque esses compradores que entraram continuam no mercado. Metade das pessoas que compram alguma coisa volta a comprar dentro do primeiro ano. Então, assim, a pessoa nunca comprou, beleza? Comprou um curso de horta, ela volta a comprar no primeiro ano. E não necessariamente do mesmo produtor. É porque ela descobre que tem um meio. Exato. Ela descobre que tem jeito de aprender daquele jeito. Ela vai desenvolver então ela compra de outra pessoa. Então é um mercado, cara, que tá muito
muito pujante ainda, crescendo muito e que ainda vai atrair muita gente nesses próximos anos. Eu acho que a gente ainda vai viver eu acho que os próximos 2, 3 anos vão ser, assim, basicamente tendência de alta sem parar. E eu acho que as novas barreiras estão sendo desenhadas, que é TikTok, porque o mercado nem aprendeu a usar TikTok direito ainda. O mercado nem aprendeu a usar Reels pra vender de verdade. O mercado tá aprendendo ainda, cara. Então, assim, existe um espaço aí de gente disposta a desbravar, né? A descobrir essas novas formas. E de velocidade também. A forma de produzir conteúdo tá mudando. Tá ficando mais veloz. E aí? As ferramentas estão Isso, ajudando? Como que a gente usa? Ferramenta de inteligência artificial vai facilitar muito a entrada das pessoas. Porque vai permitir que desbloqueie muita coisa. Então, os próximos 2, 3 anos vão ser por aí. Tem que ter a sutileza de não perder o que você disse aí que é muito importante, que é a autenticidade. A autenticidade, cara. Assim, perdeu a autenticidade nesse mercado, você perdeu tudo. Então, você tem que usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer tarefas repetitivas. Na hora que você tá falando, cara, de fazer o seu conteúdo, a sua linha editorial, você terceirizar isso ou entregar isso para inteligência artificial, você vai fazer mais do mesmo. Eu não tô falando que não funcione, tá? Até funciona, claro. Bro. Mas é mais do mesmo. Aí, cara, mais do mesmo. Aí você cai na vala comum. E aí na vala comum tem um tanto de gente produzindo conteúdo mais ou menos. Vai fazer conteúdo mais ou menos, cara? Tipo aquele post do Instagram sexta-feira, hoje é dia de tomar cerveja. Eu não aguento aquilo mais. Aí, aquilo cara, eu falei, eu não consigo mais postar isso não, vamos fazer coisa diferente. Então assim, cara, você vai fazer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. Vala comum. E vala comum, cara, esquece. É quase melhor não fazer. Assim, talvez seja um exagero, mas é quase melhor não fazer nada do que cair na vala comum. Então assim, foca em ser autoral, né? Ô Abramo, eu falei que eu ia despedir, mas eu preciso fazer uma última pergunta que no meio do seu raciocínio aí me despertou uma curiosidade. Você me falou aí de milhões de infoprodutores ao redor do mundo. Milhões? Infoprodutores talvez não sejam milhões, não. É menos. Eu tô falando de 35 milhões de compradores. De compradores, né? Tá. Compradores. Mas por que... É porque a Hotmart está com a sua base mais no Brasil? Porque, assim, qual seria o Hotmart da Europa? É a Hotmart. É a Hotmart, né? Então é o seguinte, cara... É cultural? Não, é assim, cara. A gente não bate no peito e fala que a gente é a maior plataforma do mundo, porque é muito difícil até de apurar. Assim, é porque ela é mineira também, né? É mineira também, então é muito discreto. Mas, assim, a gente não... É muito difícil de apurar. Mas, cara, a verdade é que a tendência da gente ser a maior plataforma do mundo é gigantesca, tá? Existe algum mercado maior que o brasileiro? Cara, o americano com certeza é maior, porque nos Estados Unidos qualquer mercado é maior do que o brasileiro. Só por isso. Porque a nossa turma aqui, produto digital, é mais sofisticada que a americana. Os americanos vêm ver as coisas que a gente está fazendo do ponto de vista de técnica e os caras ficam com preguiça. E falam assim, nossa... Eu não vou entrar nessa. Vocês usam grupo de WhatsApp para fazer lançamentos. Que maluquice é essa? Então, assim, as técnicas que o brasileiro utiliza são as técnicas mais sofisticadas do mundo, cara. Os espanhóis, todo ano, os franceses vêm no Fire para ver o que nós estamos fazendo. Porque os caras levam para lá. Então, o Brasil é provavelmente o mercado mais sofisticado disso. E eu não acho que seja cultural. Eu acho que é uma coisa de ecossistema. Acho que tem um quê de cultural. Mas tem um pesado de ecossistema, que óbvio que a Hotmart ajudou, o Érico ajudou, e outras pessoas que ensinam esse mercado, e a gente falou alguns aqui, Misha, Ladeira, Vitor Damasio, o próprio Wendel Carvalho. Na hora que a gente junta essa turma, tem um tanto de gente ensinando sobre como você fazer o jogo nesse mercado. Isso vira um ecossistema, cara. E uma vez que vira um ecossistema, aí a coisa vai, desabrocha, e a gente começa a ver isso acontecer em outros lugares. Então, assim, nós estamos vendo esse movimento muito parecido na Colômbia. Muito parecido com o brasileiro de uns anos atrás. Então a gente olha para alguns mercados e fala assim, caramba, cara, isso aqui... Só que tudo tem o tempero local. Sim. Na Espanha tem um tempero muito de escolas. Assim, são escolas disso, daquilo, que é o tempero local, é a coisa cultural. Mas a gente é precursor, cara. O Brasil é o único nesse mercado. A gente é muito sofisticado. E tirando a lógica de webinário perpétuo, que é uma coisa muito específica, que os americanos são muito bons. Sim. Funil e webinário perpétuo, eles são muito bons. Eu vejo isso muito. Cara, tirando isso,
nós damos pau em tudo que eles fazem. Nós que eu tô falando, os produtores brasileiros, né? Sim. Agora, como plataforma, cara, a Hotmart, eu não posso afirmar que ela é a maior do mundo, porque no meu speech de porta-voz, eu não poderia falar que a gente é a maior do mundo. Mas se você perguntar pro Abramo fora do ar, eu vou bater no peito e falar que é. Entendi. E nós somos forjados também desse jeito, né, cara? A nossa forja é complexa, cara, o brasileiro é forjado na necessidade de se virar. E eu falo que isso é a grande diferença que a gente tem pro americano, pro europeu. É que, assim, aqui o brasileiro... Muita gente acha que o brasileiro quer enriquecer pra poder andar de Porsche. Cara, na verdade, a grande maioria dos brasileiros quer enriquecer pra ter saúde boa, pra morar bem no lugar seguro, pra poder viajar, pra poder comer nos lugares que ele gostaria. Um filho numa escola boa. Escola boa. O brasileiro, em geral, ele não quer enriquecer pelo Porsche. O Porsche, assim, pode até em algum momento virar uma das coisas, né? Pro cara que gosta muito de carro e tal. Mas o brasileiro, em geral, ele quer enriquecer, cara, pra ter acesso às coisas. E, naturalmente, no mercado de empreendedorismo igual esse isso dialoga bem, né? Por isso que eu falo que na Espanha é um pouquinho diferente. Então, o espanhol ou o francês, no mercado francês, tem uma relação um pouco diferente, porque eles já nascem com acesso a coisas que nós não temos por natureza. Então, a busca deles é um pouco diferente da nossa. Comportamento, enfim, uma série de situações. Ó, Abramo, agora eu tenho que parar mesmo, viu? Meu ponto aqui. Inclusive, meu sonho era ter um ponto aqui. Existe esse recurso de ponto no podcast? Existe recurso, mas você não quer, velho. Não é bobagem, você não né? quer. Imagina um cara me controlando aqui. Você não quer o diretor te dando ordem. E falando assim, vira um pouquinho. Vira um pouquinho, né? Cara, você tá perdido. Eu chutei a mesa aqui 15 vezes. É melhor ir já. na zoeira, que fica mais divertido. Ó, pessoal, tive aqui com o Abramo, Alexandre Abramo. Inclusive, a menina na recepção, o Alexandre chegou. Eu falei, quem que é Alexandre? Eu não tenho reunião com o Alexandre. Não faço a mínima ideia quem é Alexandre. Eu tenho que desmistificar isso aqui também. Gente, vou dar o nome, né, o nome de verdade. É a razão social. Não como eu conheço. Ó, Abramo, tem muita coisa para falar ainda, cara, assim, mas eu esgotei os assuntos aqui contigo. Nós vamos ter que fazer uma outra, como é que fala? Um outro episódio. Vai ser um enfim. prazer. De repente a gente cria aqui também alguma coisa nesse sentido, eu sei bom nisso. Vambora. Mas quem quiser saber mais, procura lá, @Alexandre Abramo. Não vai confundir não, porque ele tem outro que ele serve de spy, né? Só pra spy. E acha a gente também lá no @Desk Coworking, no YouTube também, @Desk Coworking. Mais uma vez, obrigado, Abramo. Valeu, meu irmão. Sucesso pra nós. E pra turma aí, aquele abraço.